no movimento espírita, do Centro Espírita Jerônimo Mendonça. É uma grata alegria estarmos aqui nessa noite para refletirmos juntos sobre os ensinamentos maravilhosos do Evangelho e da doutrina espírita. E nós escolhemos esse tema porque eu penso que nós estamos precisando falar muito de Jesus. O mundo está carente de Jesus. Diante de tantas dores, de tantas dificuldades, de tantos desafios, nós precisamos nos aproximarmos cada vez mais de Jesus. E nós queremos também demonstrar a nossa gratidão a Chico Xavier, que cantou lindamente, ainda há pouco, que no dia 2 de abril nós relembramos a data do aniversário do Chico. A nossa gratidão por esse espírito, por esse missionário, é imensa, pela rica vida de exemplos de fidelidade a Jesus e a Kardec, de amor à humanidade, nos inspira em nossa caminhada. E nós gostaríamos de lembrar também que este mês, no dia 18 de abril de 1857, foi trazido para o mundo o Livro dos Espíritos, em sua primeira edição. Então, nossa gratidão, nosso amor a Kardec, a Deus, nosso Pai, que permite que nós tenhamos recebido junto a nós um espírito da envergadura moral e espiritual de Allan Kardec. E eu gostaria de iniciar com um soneto do espírito Alta de Souza, que está neste livro, Parnaso de Além-Túmulo. Este meu é muito antigo e eu amo este livro. São tantos poetas que Chico psicografou, e é um livro tão pouco divulgado, né? Então, esse poema, esse soneto da Alta de Souza, cujo título é O Senhor Vem, ela diz assim: e eis que ele chega, sempre de mansinho, haja sol, faça frio ou tempestade, veste o manto do amor e da verdade e percorre o silêncio do caminho. Vem ao nosso amargoso torvelinho, traz as sombras da vida à claridade, e os próprios sofrimentos da impiedade são as bênçãos de luz do seu carinho. Como o sol que dá vida sem alarde, vem o Senhor, que nunca chega tarde, e protege a miséria mais sombria. Ele chega, e o amor se perpetua. É por isso que o homem continua ressurgindo da treva a cada dia. Então, com esse belo soneto de Alta de Souza, nós vamos iniciar as nossas singelas reflexões desta noite. Mateus registra em seu evangelho, no capítulo 6, nos versículos 22 e 23, uma fala de Jesus em que ele diz: a candeia do corpo são os olhos.
De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então, aqui, Jesus está chamando a nossa atenção para, ele diz, os olhos. Mas nós sabemos que aqui se refere também aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, né? O que nós exteriorizamos do nosso íntimo. E nós vamos comentar uma mensagem de Emmanuel, que está neste livro, Amor e Sabedoria, de Emmanuel, que é um livro do Clóvis Tavares, que foi um grande amigo do Chico Xavier, conviveu mais de 30 anos com Chico, e ele reuniu nesse livro fatos muito interessantes sobre Chico e sobre Emmanuel. E a lição número 10, ele deu a lição número 10 do capítulo 4, breve antologia de Emmanuel, ele vai falar sobre o olhar de Jesus. É uma bela mensagem que nós vamos comentar. E Emmanuel diz assim: recordemos o olhar compreensivo e amoroso de Jesus, a fim de esquecermos a viciosa preocupação com o argueiro que, por vezes, aparece no campo visual dos nossos irmãos de luta. Então, Jesus já havia prevenido que nós, muitas vezes, enxergamos o cisco no olho do companheiro e não enxergamos a trave no nosso olho. Ou seja, nós somos muito severos para julgar o companheiro e muito indulgentes para conosco, né? Às vezes a gente ouve comentário assim: nossa, fulano é espírita há tantos anos e olha o que ele fez. E muitas vezes nós cometemos faltas mais graves e dizemos: eu ainda não consigo, eu sou tão imperfeito, nesta encarnação eu ainda não vou conseguir alcançar, né, os exemplos de Jesus para vivenciá-los no meu dia a dia. Então, Jesus chama a atenção para essa situação de nós enxergarmos o cisco, às vezes as pequenas faltas do outro, e não vermos as grandes, não enxergarmos as grandes faltas que cometemos, não é? E eu queria lembrar também que ali, quando Jesus falou dos olhos, os olhos são a candeia da alma, né? Se o seu olhar é luz, é olhar de amor, todo o seu corpo será luz. Mas se forem olhos de maldade, de ódio, o seu corpo será trevas. E aqui a gente lembra de uma situação que costuma ocorrer nas nossas casas espíritas. As pessoas que chegam e dizem assim: eu preciso de ajuda, porque eu estou com mal olhado. Ou fizeram um trabalho para mim e eu estou sofrendo muito. Então, nós precisamos entender que não é o olho que é mal, é a mente, né? A mente que é viciosa, a mente que odeia, a mente que quer se vingar do outro, a mente que tem pensamentos
muito infelizes com relação ao outro. Então, não é o olho que é mau, é a mente. Então, nós temos que corrigir a nossa forma de pensar, de sentir, né, em relação ao outro. Em relação às pessoas, de uma forma geral, reformando o nosso íntimo, nos tornando pessoas melhores, né? Lembrando que o mal olhado é a mente, que lança pensamentos de inveja, né? De raiva, esses sentimentos inferiores. Então, Emmanuel continua: o mestre divino jamais se deteve na faixa escura dos companheiros de caminhada humana. Jesus nunca ressaltou as faixas escuras, os erros, os defeitos da pessoa. Tem uma historieta que é contada que diz que Jesus estava caminhando com seus discípulos. De repente, eles depararam com um cachorro morto. E os discípulos falaram: ai, que horror! Como esse cachorro exala um mau cheiro. E Jesus, calmamente, serenamente, olha para o cadáver daquele cachorro morto e diz: mas que belos dentes ele possuía. Então, sempre, né, ressaltando uma qualidade, uma virtude que aquela pessoa possua. Se nós não tivermos nada de bom para falar em relação àquela pessoa, fiquemos calados, né? Em Bartimeu, aí Emmanuel vai dar vários exemplos. Em Bartimeu, o cego de Jericó, ele não encontra o homem inutilizado pelas trevas, mas sim o amigo que poderia tornar a ver, restituindo-lhe desse modo a visão que passa de novo a enriquecer-lhe a existência. Então, nós estamos, nós conhecemos, né, melhor dizendo, essa passagem evangélica do cego Bartimeu. O cego não tinha nome. Bartimeu não é o nome do cego. Essa palavra, essa sílaba, bar, significa filho de. Então, Bartimeu é filho de Timeu. E ele ficava sentado ali, à beira da estrada, em Jericó, pedindo esmola. Passou uma vida ali. Ele se excluiu da sociedade, ele se acomodou naquela situação, porque ele era cego. Então, ele achou que ele não podia ser útil em situação nenhuma. Até que um dia Jesus passa por ali, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus não vai até ele. Jesus diz: tragam-no aqui. Por quê? Porque aquele que é necessitado, ele precisa fazer o esforço de sair dessa posição de acomodação e buscar o que ele necessita. E o cego foi até Jesus e Jesus perguntou, como sempre ele fazia: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus se compadeceu e curou-lhe a cegueira, devolveu-lhe a visão. E o evangelista relata que aquele cego jogou fora a sua capa e seguiu a Jesus pelo caminho. Porque naquela época, para a pessoa pedir esmola, ela tinha que ter um registro dizendo que ela era necessitada. Então, usava uma capa para distinguir, né,
que aquela pessoa era necessitada. Então, ele se levantou, saiu daquela posição de acomodação e seguiu a Jesus pelo caminho, ou seja, transformou totalmente a sua vida, que é o que todos nós deveríamos fazer. Quando nós conhecemos Jesus, os ensinamentos de Jesus, nós precisamos mudar, né, a nossa forma de viver, nos tornarmos pessoas melhores, no esforço de vivenciar os ensinamentos de Jesus. Aí ele dá o exemplo de Maria de Magdala. Jesus não enxerga a mulher possuída pelos gênios da sombra, mas sim a irmã sofredora, e por esse motivo restaura-lhe a dignidade própria, nela plasmando a beleza espiritual renovada que lhe transmitiria mais tarde a mensagem divina da ressurreição eterna. Maria de Magdala ou Maria de Madalena, todos nós conhecemos essa personagem, que levava uma vida de prazeres mundanos. Era uma mulher rica, né? Morava numa casa em meio a muitas riquezas e se relacionava com os homens, né, que a buscavam para os prazeres do mundo, né? E ela levava essa vida. Mas, no íntimo, ela era uma pessoa muito infeliz, porque ela queria ser amada. Ela queria que as pessoas vissem o seu íntimo, as suas qualidades, que olhassem para ela como um ser humano e não como uma mulher que proporcionava prazeres materiais, sexuais, né? Até que ela conhece Jesus. E tem uma bela palestra do Divaldo contando a história de Maria de Magdala. Ela conhece Jesus e se transforma totalmente. Maria de Magdala foi o maior exemplo de transformação moral, de reforma íntima que nós temos no Evangelho. Às vezes as pessoas dizem assim: mas Saulo, quando ele se transforma em Paulo, ele é um grande exemplo de reforma íntima. Sim, mas Paulo, enquanto Saulo, ele era o doutor da lei. Ele conhecia os ensinamentos de Moisés e ele divulgava esses ensinamentos. Maria de Magdala, não, ela não conhecia nada. Então, foi esse grande exemplo de reforma íntima, tão grande a transformação dessa mulher, que quando Jesus ressuscitou, a primeira pessoa em que ele contou que ele havia ressuscitado foi para Maria, que estava lá no túmulo, né, que fora com as outras mulheres para levar perfumarias, né, para preparar o corpo de Jesus para sepultar, e lá chegando, o sepulcro estava vazio, Jesus aparece para ela e pede que ela vá contar a todas as pessoas que ele havia ressuscitado. Em Zaqueu, ele não identifica o expoente da usura ou da apropriação indébita, e sim o missionário do progresso, enganado pelos desvarios da posse, e por essa razão devolve-lhe o trabalho e o raciocínio, a administração sábia e justa. Segundo a Dona Ivone Pereira, Zaqueu reencarna, séculos depois, como Bezerra de Menezes. E na época que ele conheceu Jesus, ele era um homem muito rico, mas era detestado
ali na cidade em que ele vivia, porque ele era cobrador de impostos, trabalhava para os romanos. Então, os hebreus, os judeus, odiavam Zaqueu. E ele era riquíssimo, morava num palacete com a sua família. Mas ele não tinha amigos. E o sonho dele era ter um amigo. Até que ele encontra Jesus. E aquela passagem belíssima, que como ele era muito baixinho, ele tinha uma multidão ao redor de Jesus, ele não conseguia ver Jesus, então ele subiu, né, num sicômoro, que é uma árvore, e ali ele esperou Jesus passar. E, para sua grande surpresa, quando Jesus estava passando ali, Jesus olha e diz: Zaqueu, desce daí, que hoje me apraz, me convém, me dará muita alegria eu jantar em sua casa. E ele desce correndo e vai preparar, falar com a sua esposa e preparar um jantar para Jesus e os seus convidados. Não é? Então, todas as passagens do Evangelho têm um ensinamento muito profundo. Ali, nessa passagem, é contado que Zaqueu não conseguia enxergar Jesus porque ele era pequenininho e havia uma multidão cercando Jesus. Muitas vezes, na nossa vida, nós não conseguimos nos aproximar de Jesus, dos seus ensinamentos, porque tem uma multidão de fraquezas nossas, de inseguranças, de medo, de angústia, de falta de fé, todos esses sentimentos inferiores que nos cercam e nos impedem o comodismo de encontrar Jesus, né? Então, nós precisamos nos desvencilhar disso, desses condicionamentos do passado, que nos impedem de progredir mais rapidamente. Então, quando Zaqueu sobe na árvore e Jesus diz a ele: Zaqueu, desce daí, Jesus estava nos dando uma lição também. Porque quando nós conhecemos o Evangelho, a doutrina espírita, nós ficamos tão encantados, tão maravilhados, né, com os ensinamentos, que nós ficamos num estado de contemplação, né? Gostamos de ler os textos, nos emocionamos, mas nós precisamos lembrar de Jesus com Zaqueu. Jesus diz a ele: Zaqueu, desce daí, que hoje me apraz jantar em sua casa. Ou seja, saia desse estado de contemplação e vá para a ação. Trabalhe no bem, não é? Em Pedro, no dia da negação, não repara o cooperador enfraquecido, mas sim o aprendiz invigilante, a exigir-lhe compreensão e carinho, e por isso transforma-o com o tempo no baluarte seguro do evangelho nascente, operoso e fiel até o martírio e a crucificação. Pedro é um grande exemplo de renovação. Pedro vivia ali com Jesus uns 3 anos, muito próximos. Mas quando Jesus foi preso, Pedro se afastou, ou por medo, né, de ser preso também, ou por algum motivo que nós podemos levantar várias hipóteses. Mas ele ficou seguindo Jesus de longe, conforme está no Evangelho. Então, ele viu Jesus ser preso, acompanhou Jesus sendo julgado na casa lá de Caifás, de Anás, de Pilatos, todo aquele calvário que Jesus viveu, dos julgamentos, das acusações, Pedro
Ai, desculpa, gente. Pedro não se aproximou de Jesus. Ele ficou de longe. E antes, ele dissera para Jesus que o amava muito. E Jesus falou: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E ele falou: que isso? Eu nunca, eu amo e tal. E quando ele estava lá no pátio com as pessoas, Jesus sendo interrogado, alguém falou: mas você não é amigo do Nazareno? Você não anda? Ele falou: não, não conheço esse homem. E 3 vezes ele negou. Aí o galo cantou. Quando o galo cantou, ele caiu num profundo arrependimento, numa tristeza muito grande e chorou copiosamente. Mas Pedro não ficou naquela situação de, ai, coitadinho de mim, eu traí o meu mestre. Não, ele aprendeu com o erro e foi trabalhar na divulgação da Boa Nova. E é uma história belíssima que Emmanuel nos conta no livro Paulo e Estevão. É o livro mais belo, para mim, né, da literatura espírita. Quem não leu Paulo e Estevão precisa ler. Quem não conhece os 5 romances de Emmanuel precisa conhecer. Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia e Paulo Estevão. São livros extraordinários. Aliás, no canal Portal do Consolador, todos os aqui de Juiz de Fora, que vocês devem conhecer, todos os sábados, às 21 horas, o Kleber Gonçalves e a Dilceia Leitão estão comentando este livro há 2000 anos e vale a pena assistir. Fica gravado no YouTube, então a pessoa pode assistir qualquer hora. Em Judas, não surpreende o discípulo ingrato, mas sim o colaborador traído pela própria ilusão. E, embora sabendo fascinado pela honraria terrestre, sacrifica-se até o fim, aceitando a flagelação e a morte, para doar-lhe o amor e o perdão, que estenderiam pelos séculos, soerguendo os vencidos e amparando a justiça das nações. Então, nós vemos aqui Judas, que até hoje tem essa prática terrível de malhar os Judas, né, na Semana Santa, e Judas já se redimiu quando ele reencarna como Joana d'Arc. Ele resgatou todos os seus erros, todos os seus débitos do passado. E ele, quando viu o que aconteceu com Jesus, ele ficou numa culpa tão grande que ele se matou. Olha a diferença de atitude de Pedro para Judas. Judas não foi um traidor, ele foi um discípulo invigilante. Ele não entendeu a missão de Jesus, porque Jesus falava que ia construir um reino, e o reino dos céus, mas ele só andava com uma multidão de mendigos e leprosos, mulheres, né, crianças, ladrões. E como é que ele ia construir um reino se não tinha ninguém ali que tivesse dinheiro, ninguém influente? Ele quis ajudar. E tem um capítulo do livro Boa Nova, que Humberto de Campos, num diálogo de Jesus com um dos discípulos, Jesus diz assim: o homem do mundo é mais frágil do que mal. Então, nesses erros, nós vemos não a maldade, mas a ignorância. Por ignorar, né? Não ter conhecimento das coisas. Aí ele não consegue fazer o bem.
No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que é o bem? E os espíritos respondem: é tudo que é de acordo com a lei de Deus. E ele pergunta: e o mal? É tudo que é contrário à lei de Deus. Então, essa definição dos espíritos nos auxiliam a detectar o que é o bem, o que é o mal, e nos auxiliam a saber distinguir o bem do mal. Não é? Aí Emmanuel termina essa mensagem dizendo: busquemos algo do olhar de Jesus para nossos olhos, e a crítica será definitivamente banida do mundo de nossas consciências, porque então teremos atingido grande entendimento que nos fará discernir em cada ser do caminho, ainda mesmo quando, nos mais inquietantes espinheiros do mal, um irmão nosso, necessitado, antes de tudo, do nosso auxílio e de nossa compaixão. Então, quando a gente muda esse olhar, né, o nosso olhar, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, em relação ao nosso próximo, é muito bom para nós e é muito bom para, para o próximo, não é? Que a gente não julga, a gente não condena, como a passagem daquela mulher que foi pega em adultério, foi arrastada até a praça onde Jesus estava, sofreu toda aquela humilhação, e é a passagem belíssima dos fariseus dizendo: Senhor, essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor tem a dizer? Jesus abaixou no chão, não respondeu, ficou escrevendo ali, que é uma lição para nós também. Quando alguém te acusar de alguma coisa, te ofender, te magoar, não responda no momento da emoção exacerbada. Conta até 10, até 100, até 1000, para você não agravar a situação. Porque quando você responde no momento em que você está com as emoções em ebulição, no momento de uma ofensa, às vezes você fala alguma coisa e vai arrepender daquilo para o resto da vida. Então, Jesus olha para aquela mulher e fala com aqueles que a acusavam. Aquele que tivesse em pecado, atire a primeira pedra. Todos foram embora. Isso é uma outra lição. Quantas vezes nós trazemos, escondido nas mãos, pedras para atirar no nosso próximo? Quando nós falamos mal do próximo, quando nós caluniamos, quando nós denegrimos o nosso próximo, são pedras que nós atiramos no próximo. Né? Então, Jesus ali diz para aquela mulher, aí todos foram embora, e Jesus diz para aquela mulher: onde estão os que te condenaram? E ela diz: ninguém me condenou, Senhor. E Jesus diz: eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Então, aquela mulher, Jesus não endossou o erro, não foi conivente com o erro. Ele entendeu, só que ele falou: não tornes a pecar, refaça a sua vida. E no livro Pelos Caminhos de Jesus, pelo Espírito Amélia Rodrigues, que quem não conhece também os 10 livros da Amélia Rodrigues, psicografia do Divaldo, em que ela conta fatos da vida de Jesus, belíssimo livro. Agora, em maio,
acho que é dia 5, dia 8, acho que é dia 5, que é dia do aniversário do Divaldo, será lançado o último livro que ele psicografou, que se chama O Essencial, e que as encomendas podem ser feitas na Livraria Espírita Cristã aqui, que deve ser um belo livro. Mas nesse livro, Pelos Caminhos de Jesus, tem um capítulo que se chama Encontro de Reparação, que é uma bela história real, né, da vida dessa mulher acusada de adultério. Tem o diálogo dela com Jesus, é bonito demais, não é? E eu indico muito para vocês. Quando Jesus. Aí a gente vê várias passagens do Evangelho, eu vou citar aqui rapidinho algumas, em que Jesus tem um olhar para as pessoas. Então, para Nicodemos, quando Nicodemos foi lá conversar com Jesus, Jesus fixou nele os olhos claros e transparentes, sempre com muito amor. Para a mulher da Samaria, aquela que ele conversou lá na beira do poço de Jacó, o olhar de Jesus para ela eram olhos carregados de ternura. Para o paralítico de Betsaida, aquele que ele cura, né, da paralisia, ele fita aquele homem com o olhar de azul infinito e extrema compaixão. Quando ele encontra com Públio Lentulus, no livro Há 2000 anos, que é belíssimo esse encontro, o diálogo de Jesus com Públio Lentulus, Jesus olha para Públio Lentulus com um brilho sereno no olhar e uma energia desconhecida. Para os fariseus e os saduceus, que queriam sempre prendê-lo, Jesus tinha um olhar para eles de profunda compreensão, né? E Jesus nunca os discriminou. Jesus falava com eles, chamando a atenção para eles mudarem de postura íntima. Para os discípulos, Jesus vai dizer: já não vos chamo servos, mas amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai eu vos dei a conhecer. Então, ele olhava cada discípulo no fundo de sua alma, com seu olhar doce e forte, como se fossem dois faróis na noite escura que a todos alcançava. E para Pedro, ele olhou instintivamente para o mestre aprisionado, mas viu o olhar complacente de Jesus, sereno a contemplá-lo, com olhar indulgente, sem julgar, sem condenar, um olhar que a todos perdoa, por saber de nossas fraquezas, sem nenhuma reprovação. Na cruz, ele olha para Maria, sua mãe, com um olhar significativo, com um movimento dos olhos assim vigilantes, e diz: mãe, eis aí teu filho. Com olhar, inspiração e incentivo para que ela prosseguisse. Para os algozes, Jesus olha para eles com muita piedade e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que faz. E para Judas, ele também não recrimina, né? Ele vai socorrer Judas. E é aquele olhar meigo, a voz suave e doce, que nenhum, e diz, né, que nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá.
E para Chico Xavier, quando ele desencarna, depois de uma vida repleta de amor, de vivências evangélicas, ele é recebido diretamente por Jesus, de acordo com a mensagem de Joana de Ângeles, na revista Reformador, de agosto de 2002. E Joana diz: Jesus o acolheu com sua bondade e olhos de infinita ternura, brilhantes como dois diamantes, dizendo: descansa por um pouco, meu filho, a fim de esqueceres as tristezas da terra e desfrutares das inefáveis alegrias do reino dos céus. Então, é muito belo, né, esse olhar de Jesus. E, caminhando já para encerrar as nossas reflexões, nós fazemos um questionamento, cada um perguntando para si: como é o nosso olhar para o próximo? Como é o nosso olhar para nós mesmos? Nosso olhar é malicioso? É um olhar de inveja, de cobiça? Ou nós olhamos para o próximo como Jesus olhava? Olhar de acolhimento, olhar sem julgamento, olhar de muita paz, de muito amor, né? Entendendo que todos nós estamos juntos numa caminhada rumo a Deus. Cada um está num estágio evolutivo, num degrau. E quando, se nós estivermos acima de alguém que convive conosco, nós precisamos estender a mão para essa pessoa, para que ela caminhe junto conosco. Então, o nosso olhar deve ser um olhar de profundo amor. Para um criminoso, que às vezes é difícil a pessoa perdoar um criminoso, e a pessoa olha para ele com olhos de ódio, desejando todo o mal do mundo para ele, nós precisamos mudar esse olhar. Ele é muito infeliz, aquela criatura, que cometeu os crimes. Então, se Deus faz, conforme Jesus ensina, que o sol nasça para os bons e os maus, e a chuva, né, caia para os justos e os injustos, quem somos nós para julgar e condenar o outro? Não nos cabe essa tarefa. Nós precisamos orar pelos criminosos, que são ignorantes. No passado, lá para trás, quem sabe nós fizemos coisas muito piores e encontramos olhares de amor, de compreensão, de perdão para nós. Então, que fique essa lição sempre presente em nossa mente e em nosso coração. Olhar para o próximo com o olhar de Jesus. Um olhar de amor, de compreensão, de perdão, auxiliando aquela pessoa a caminhar, apesar das dores, apesar dos desafios, das dificuldades e dos sofrimentos, o nosso olhar, o nosso pensamento de amor, a nossa vibração de carinho, de paz e de luz para aquela pessoa vai auxiliá-la a progredir, não é? A ter coragem, a ter esperança e a ter fé
para caminhar melhor. Então, eram essas as nossas singelas reflexões dessa noite. Eu quero agradecer muito o carinho, a atenção de vocês, o convite, né? Muito bom estar aqui. Espero que tenha sido útil essa nossa reflexão e que Jesus abençoe o nosso esforço, embora pequenino, mas o esforço de nos tornarmos pessoas melhores, né? Para que nós tenhamos condições, merecimento de permanecer aqui na Terra, quando a Terra completar, né, a determinação de Deus de ser um mundo de regeneração. Muito obrigado, muita paz, e que Jesus abençoe a todos os corações e a todos os lares. Muito obrigada.